Bem, vamos lá, gente. Muitos de vocês, muitas amigas em casa, sofrendo aí com dor. Não sabe se é bursite, se é tendinite, se é tudo junto. Quando a gente pensa em bursite, eu, por exemplo, eu penso sempre no ombro, e tendinite eu penso na mão. Mas tem tendinite de quadril, tem tendinite em um monte de lugar, a gente vai entender melhor o que é isso, né? Tanto uma quanto a outra são processos inflamatórios, que a gente já descobriu, já pesquisou, com sintomas muito semelhantes. Mas hoje a gente vai tentar entender quais são as principais diferenças e como é que a gente trata, como que a gente lida com esse assunto. E eu recebo o ortopedista Dr. Alessandro Félix. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Prazer, Alegria Cláudia, em recebê-lo, prazer é todo meu. Vamos sentar. Meninos, fiquem à vontade também. Vocês têm problema de tendinite, bursite, coisas do tipo? Por enquanto, não. Na mão já. Você já teve na mão? De tocar. Porque Movimento repetitivo, né? você teve LER. Isso. Movimento repetitivo. Você também, todos? Começou a falar, eu já comecei até a massagear aqui. É só falar. Tem dor, a pessoa lembra que tem, né? É isso aí. Mas vamos lá. É muito comum, né, a pessoa acabar lesionando ou provocando um processo inflamatório se ela tem realmente movimentos repetitivos. Mas a bursite e a tendinite estão ligadas somente a isso? Sem dúvida, Cláudio. Os processos inflamatórios, eles acontecem por sobrecarga mecânica, né? Então, aquele tendão que acaba sendo muito solicitado, o baterista tem um tendão que acaba sobrecarregando bastante, e esse processo de sobrecarga mecânica leva à inflamação, e esse processo de inflamação leva a uma alteração das estruturas que participam da excursão dos tendões, né? E esse processo inflamatório modifica o pH na articulação, o pH sobre esses tendões, aumentando a quantidade de líquido e um espaço virtual de deslizamento, que é um espaço que previamente não tinha líquido, passa a ter um líquido inflamatório. E esse líquido inflamatório distende aquele espaço de deslizamento e forma as bolsas ou bursas. Então, a bursite nada mais é do que a repercussão dessa sobrecarga mecânica sobre um tendão, sobre um espaço virtual de deslizamento, provocando um processo inflamatório e aumentando a quantidade de líquido naquela região, que é um líquido que provoca bastante dor, né? Aumentando, quando você distende aquela região, que é uma região que normalmente não teria esse volume, isso acaba provocando dor e limitação funcional. São coisas diferentes, então, bursite e tendinite. As duas coisas estão interligadas no sentido de que são consequências desse processo inflamatório, tá? Usualmente, a bursite é uma consequência de um processo inflamatório relacionado aos tendões também. Então, só tem bursite quem tem uma tendinite? Tem uma sobrecarga. E essa sobrecarga leva à formação desse líquido em excesso, vamos dizer assim, que distende essa bolsa. Mas as coisas estão associadas, né? A sobrecarga leva a sobrecarga sobre o tendão e consequentemente, o aumento, a distensão e o aparecimento dessa bolsa que não estaria numa condição de normalidade. Tá? Então, a causa do problema é a sobrecarga. A causa do problema é a sobrecarga mecânica. A consequência é a formação de líquido nessa região que não deveria ter líquido, e normalmente essa sobrecarga mecânica leva também ao processo inflamatório no tendão, a tendinite. Então, usualmente é comum as duas coisas acontecerem não é no mesmo que, aspecto. Por exemplo, a pessoa vai ter uma bursite, se ela tem uma tendinite, primeiro vem a tendinite para depois vir a bursite. Os processos não são simultâneos. Os processos são simultâneos. Os processos são simultâneos. É consequência, como eu falei, da sobrecarga mecânica. Então, você sobrecarregou aquele tendão no ombro, no quadril ou aquela articulação e formou esse líquido inflamatório e, por consequência, também o tendão vai estar sobrecarregado e vai estar inflamado também. Então, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas a pessoa pode ter só uma tendinite ou só uma bursite? É difícil, Cláudia, pode acontecer, mas normalmente as coisas acontecem de forma simultânea. Tá? O que é mais fácil de tratar? Uma inflamação no tendão ou uma bursite, que você falou que envolve esse líquido? Então, a terapia envolve o quê? A terapia envolve, num primeiro momento, o silêncio daquela articulação, então a gente tirar a sobrecarga, o motivo, a causa da sobrecarga, né?
Num segundo momento, fortalecer, condicionar aquele tendão àquela articulação. Então, fortalecer a musculatura que estabiliza aquela articulação. Uma vez estável, a gente retoma de forma gradual as atividades, né? Uma vez sem dor. Então, o princípio do tratamento envolve o quê? Criar-se uma janela de oportunidade sem dor, na ausência do fator causal, para que você possa fortalecer e condicionar toda a musculatura que estabiliza a articulação. Pensando assim, o Elton não vai ter jeito de tratar essa tendinite, bursite que ele tem na mão. Porque ele é baterista, ele vive disso, como é que vai ser? Como baterista, a ideia seria a correção do movimento, da execução, muitas vezes. Então, entender qual é o movimento errático que está promovendo a sobrecarga, e necessariamente você não precisa interromper a tua atividade laboral. Mas é importante que você diminua o impacto, sem dúvida. Então, às vezes, corrigindo a execução, corrigindo o movimento, você consegue diminuir a sobrecarga sobre esse tendão. Existem estratégias terapêuticas que vão criar essa janela de oportunidade que você vai estar sem dor para poder reabilitar a musculatura. Então, desde procedimentos com infiltrações ou até mesmo uma imobilização temporária, medicamentos anti-inflamatórios, mas toda a terapêutica envolve o quê? Criar essa janela de oportunidade em que o paciente não tenha dor, para que ele possa, de forma correta e adequada, reabilitar a musculatura adjacente àquele tendão. E aí, uma vez que ele reabilita essa musculatura, ele reintroduz de forma gradual e com a correção dos erros de execução o movimento. E aí, você diminuindo o impacto, você também, e melhorando a força, você estabiliza e diminui o risco de desenvolver novamente o problema. Consulta gratuita, vai ter que tocar mais uma música. Olha lá que beleza, não é verdade? Agora, doutor, algumas pessoas sentem muita dor por conta de outros fatores. E aí eu não sei se são doenças parecidas com tendinite e bursite, mas, por exemplo, pelo sobrepeso ou pela obesidade, que aí faz uma carga extra, as pessoas começam a sentir algumas dores pelo corpo. Isso também é chamado de tendinite ou bursite? São processos inflamatórios distintos, né? A dor é um fenômeno complexo. Existe aquela frase assim, você não conhece a minha dor, né? A dor é um fenômeno complexo, individual, e cada um tem uma interpretação individual daquele fenômeno. Existem 3 fatores que impactam sobre o mecanismo de dor, sobre a dor. O primeiro é a questão mecânica, a sobrecarga. Isso é fácil de entender. O baterista que solicita demais no movimento tem um processo inflamatório relacionado àquela sobrecarga. Essa é a primeira questão, que é fácil de entender e compreender. Existem outras questões que estão ligadas a processos de inflamação crônica subclínica que a gente pode dizer que são um componente metabólico da dor. Por exemplo, você citou a questão da obesidade, né? Pessoas com índice de massa corporal aumentado, pessoas com sobrepeso, costumam ter o quê? Costumam ter um processo inflamatório crônico também que perpetua e persiste do ponto de vista metabólico a dor. Tá? E uma terceira questão é alterações em sistema nervoso central, né? Nos centros de entendimento e interpretação de dor no cérebro. Tá? Então, pessoas que convivem com dor por muito tempo têm um mecanismo de retroalimentação do processo de dor que fazem com que aquele processo, mesmo em estímulos menores, sejam entendidos e interpretados como estímulos mais intensos. Então, a gente está falando de algo bastante complexo. E quando a gente vai fazer essa abordagem da dor, não basta eu abordar somente, muitas vezes, a causa mecânica. Eu preciso abordar também essa questão metabólica, então alterações de estilo de vida, alterações na qualidade do sono, alterações alimentares, introduzir uma atividade física na vida dessa pessoa e também abordar o quê? As questões de centro de dor, sistema nervoso central. Então, a terapêutica da dor crônica passa a ser diferente da terapêutica de uma fratura, por exemplo, de uma coisa aguda, uma coisa traumática, que é muito simples você entender que a dor é consequência de um processo agudo, um processo traumático. Então, o nosso baterista tocou 3 noites seguidas, né? Acaba extenuando, sobrecarregando aqueles tendões. É fácil você entender que houve uma sobrecarga mecânica e a causa da dor é essa sobrecarga. Mas muitas vezes ele está com esse processo crônico, já sentindo dor há muito tempo, você tem alterações de neurotransmissores no sistema nervoso central que perpetuam aquele processo. Então, mesmo que ele faça aquele silêncio, mesmo que ele faça aquele repouso e que você tenha o reparo
das questões mecânicas, né? Quer dizer, o corpo ele é preparado para reparar as questões agudas, as questões inflamatórias agudas. Mas mesmo que você tenha esse reparo, menores estímulos menores passam a ser interpretados como dor, como estímulos maiores no sistema nervoso central, porque você teve reorganização de neurotransmissores. Caramba. Reorganização. E qual que é a terapêutica para isso? Porque a gente está falando de sistema nervoso central. Sim. Como é que trata? Porque o cérebro está entendendo que você está com dor o tempo inteiro, mesmo que você não tenha uma sobrecarga. Perfeito. Então a gente precisa abordar as questões metabólicas também, é muito importante, como a gente falou. Alimentação, uma alimentação com um padrão mais anti-inflamatório, uma alimentação com menos carboidrato simples, uma alimentação rica em proteínas, né? Precisa abordar a qualidade do sono. Então o que é qualidade do sono para o paciente? Não é dormir 8 horas numa noite, mas é dormir com qualidade, procurar deitar ao mesmo horário, levantar-se ao mesmo horário, ter um ambiente o mais homeostático possível, uma temperatura em torno dos seus 21 a 25 graus, o ambiente totalmente livre de luz, de iluminação, qualquer iluminação, isso é higiene do sono, isso ajuda muito no tratamento da dor crônica. A atividade física também. Então o exercício, a atividade física, ela promove a liberação de neurotransmissores como serotoninas, que diminuem também o limiar de dor em sistema nervoso central, e também, muitas vezes, a gente lança a mão de medicação que vai aumentar alguns neurotransmissores ou alterar essa relação de neurotransmissores no sistema nervoso central para tratar essa dor crônica. Então é algo complexo, muitas vezes, quando a gente fala de dor crônica. Existe, de fato, cura para dor crônica? Depende do engajamento do paciente. Ó, isso aí vale para todas vocês. Eu sei que eu tenho muitas telespectadoras com dores crônicas e aí estão fazendo exatamente o contrário do que o doutor está falando aqui. Você está com dor, aí você não levanta da cama, aí você começou a engordar um pouco mais, aí porque você está com dor, você vai lá para o lugar de vítima e fala, eu mereço comer tudo que eu quero, aí você se entope de um monte de porcaria, um monte de doce, etc. A situação vai piorando, aí porque você está com dor, você não vai fazer atividade física nenhuma, então, quer dizer, você está tendo uma atividade, um comprometimento ao contrário do que deveria ter, né? É muito importante a gente, em consulta e na conversa com o paciente, esclarecer todos esses fatores, né? Eu procuro sempre ter uma abordagem com os pacientes de trazer parte da responsabilidade terapêutica para o paciente também. Então, quando a gente aborda, esclarece, elucida todas essas questões, fica muito mais fácil o paciente se comprometer com o tratamento, né? E a abordagem medicamentosa muitas vezes é fundamental, é o start, mas eu sempre coloco para o paciente que a terapêutica medicamentosa ela precisa ter começo, meio e fim. Muitas vezes quando a gente começa com uma medicação de ação em sistema nervoso central, uma medicação que tem impacto também sobre centros de ansiedade, humor, então essas medicações elas não são específicas para o centro de dor, não existe essa especificidade. Mas quando a gente começa com uma medicação de uso central, o paciente tem melhora assim no tratamento. Mas o fato é, quando nós vamos tirar essa medicação? É importante a gente estabelecer para o paciente uma proposta para que em algum momento ele pare de tomar aquele medicamento e não se torne uma muleta para a dor. Até né? porque ele também vai ser só uma muleta, mas não vai ser a solução, né? Porque, pelo que eu entendi, a solução está relacionada ao seu comprometimento com o tratamento e mudança no estilo e qualidade de vida. Perfeito. Tô amando esse papo. Olha, vou te pedir uns minutinhos e vou abrir aqui para toda a turma. Você que está assistindo ao programa, manda a sua pergunta, pode mandar o que é que está acontecendo aí com você, o doutor responde já já. Meninos também, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Nossa, eu tô lembrando de uma telespectadora, doutor, que esses dias me mandou mensagem que fez uma infiltração, ela tem uma dor crônica e nada resolveu e ela estava brava, mas eu acho que se encaixa exatamente no que você falou. Sem o comprometimento não adianta. E não é um problema agudo, é um problema crônico. Tem que ser tratado de forma diferente também. Eu volto já já, tá bom? Vamos lá. Ai, Alma Jane, vocês estão gostando do papo? Vocês conhecem muita gente aí com dor crônica? Alguém tem mãe que reclama, tia?
Sempre tem. Eu não tenho problema de bursite e tendinite, mas coluna já pega um pouquinho. Já pega, né? A lombarzinha aqui já pega um pouquinho. Não é fácil, não. Mas tudo bem, a gente tem corpo, né? Vamos lá, vamos cuidar dele. É isso. Né, doutor? E tem médico, né? E médico que está comprometido aí com a evolução da medicina para trazer essas novidades. A Glória Andrade, ela tem uma dúvida. A tendinite e a bursite podem levar a outras inflamações ou algo mais grave, doutor? Perfeito. Eu acho que a resposta dessa pergunta vem na linha do que a gente estava conversando, né? O paciente que tem uma tendinite, uma bursite, um processo de dor de longa data, ele tem aquelas alterações no sistema nervoso central. E essas alterações do sistema nervoso central fazem com que menores estímulos também sejam entendidos como estímulos mais importantes. Então você começa a reparar mais naquele desconforto que tinha no joelho, no quadril, na coluna. Isso passa a ser entendido como um estímulo mais importante, ainda que você não tenha uma lesão anatômica, uma lesão mecânica que seja tão importante, né? É interessante essa questão, né? Eu gosto muito em consulta, quando eu estou no consultório, de tirar os estigmas dos pacientes. Porque o paciente chega no meu consultório e muitas vezes fala assim: doutor, eu tenho hérnia de disco, eu já tentei de tudo e tenho dor nas costas, né? E o que é a hérnia de disco, né? A hérnia de disco é um processo de degeneração. Degenerar as articulações faz parte do quê? Do envelhecimento. Faz parte do processo natural de senescência, né? Então, todos nós vamos degenerar nossas articulações em algum momento. Isso é um problema? Isso é doença? Envelhecer é doença? Envelhecer não é doença. Envelhecer é a natureza humana, tá? Então, o problema não é a hérnia de disco, o problema é a sobrecarga mecânica que acelerou aquele processo de degeneração, né? E quando a gente tem um estudo que eu sempre cito, que é muito interessante, que é um estudo que é feito com adultos jovens, assintomáticos, submetidos a um exame de ressonância magnética, que é o exame, vamos chamar assim, de escolha para avaliar as estruturas moles, como os discos intervertebrais. E o que esse estudo fala? Esses pacientes não sentem nada, não sentem dor, não têm desconforto. E eles fizeram a ressonância magnética. E cerca de 90% desses adultos jovens, desses jovens, tinham alterações de desgaste na coluna, sem que isso representasse dor. Porque alguns sentem dor, porque outros não sentem dor, né? Quem sente dor está sobrecarregado de alguma forma. E qual que é a gênese, qual que é a origem dessa sobrecarga que sim leva ao processo de desgaste mais acelerado? Quando você sobrecarrega, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, quando você sobrecarrega uma articulação, você acelera o processo de desgaste. Mas qual que é a origem da sobrecarga? A origem da sobrecarga, na grande maioria das vezes, é falta de força muscular. Falta de musculatura adjacente àquela junta, àquela articulação. E aí, quando eu falo de coluna, você fala, puxa, mas qual é a musculatura que estabiliza a coluna? É a musculatura abdominal, é a musculatura paravertebral, a musculatura flexora do quadril, a musculatura da coxa. Então é falta de musculatura glútea, é falta daquela musculatura, uma musculatura adjacente enfraquecida, levando a quê? Levando que as atividades cotidianas, as atividades do dia a dia, sobrecarreguem aquela articulação. E aí sim, a degeneração vai cavalgar, vai aumentar de forma gradual. E a gente não pode atribuir a causa da dor à degeneração, mas sim à sobrecarga. E a falta de músculos. E a falta de estabilizadores, principalmente a massa muscular. Perfeito. Então, dor lombar crônica é falta de músculo, e dor crônica também leva a dores em outras articulações. Essa é a resposta. Obrigada pela pergunta, Glória. Vamos para a próxima pergunta, então. A Cíntia Cardoso quer saber como diferenciar a dor da bursite e tendinite com a dor da artrite. Perfeito. Vamos lá. Artrite é uma doença inflamatória. Bursite e tendinite são doenças inflamatórias, tá? Usualmente, você tem doenças inflamatórias de origem mecânica e você pode ter doenças inflamatórias. O que é a doença inflamatória de origem mecânica? É a sobrecarga, é aquele tendão que está hipersolicitado e sobrecarregado. E você tem doenças inflamatórias que podem ser de origem autoimune, como artrite reumatoide, lúpus, psoríase articular. São doenças que têm origem inflamatória na inflamação sistêmica, tá? Metabólica. É impossível você diferenciar a causa se ela é mecânica ou metabólica, mas a gente consegue estratificar e direcionar o tratamento. Então, você direciona o tratamento para uma causa mecânica
ou você direciona o tratamento para uma causa autoimune. Então você trata com medicamentos imunossupressores, como as doenças reumáticas, tá? Que normalmente são acompanhadas e melhor conduzidas pelo médico reumatologista do que pelo ortopedista. E aí são as artrites inflamatórias, e você tem a artrite e a tendinite e a bursite de origem mecânica, que é por sobrecarga. Quem trata a origem mecânica, os processos biomecânicos, é o ortopedista. E aí a gente precisa entender se aquela articulação já tem um processo de artrite só, que é artrite, assim, it, sempre que a gente ouve o sufixo it, a gente está dizendo inflamação. Essa inflamação pode ser mecânica ou pode ser metabólica. Então, bursite, inflamação da bursa. Tendinite, inflamação do tendão. Artrite, inflamação da junta. Tá? O ortopedista precisa diferenciar a artrite, que é um processo inflamatório que muitas vezes tem origem metabólica ou mecânica, pode ser agudo ou crônico, mas ele precisa diferenciar a artrite da artrose. O que é o sufixo ose? Artro é articulação, é junta. O sufixo ose significa desgaste. Então, o processo de artrite pode levar a longo prazo, que é o que a gente estava falando, né? A uma artrose. A uma artrose, ao desgaste daquela articulação. E quando a gente tem o desgaste, aquela articulação ela passa a ter uma reserva funcional menor. O que quer dizer isso? Ela passa a aguentar menos desaforo. Então, quem já tem desgaste muito importante na coluna, aguenta menos sobrecarga naquela coluna. Né? Então aí muitas vezes a gente lança a mão do quê? De tratamentos, intervenções cirúrgicas, por exemplo no joelho, no quadril, as artroplastias, que são as cirurgias de substituição, para que a gente tire aquele componente que já tem um desgaste avançado, tá? E consequentemente você aumenta a capacidade daquela articulação de aguentar desaforo. Então você diminui o processo inflamatório associado, a it, a artrite. Então, e é legal a gente entender também que artrite e artrose, elas podem acontecer de forma não simultânea. Você pode ter um processo de desgaste muito alto, mas você não tem uma inflamação ativa naquele momento. Né? Inclusive, a doença de desgaste da articulação, ela cursa com crises de inflamação. Então você tem momentos de piora e momentos de melhora, em que você esquece. O que acontece com o longo da evolução é que aqueles momentos de piora, aqueles momentos de artrite, de inflamação, se tornam muito mais frequentes, se tornam muito mais comuns, e aí a pessoa começa a perder qualidade de vida. Perfeito. Olha, a Caroline Vale está perguntando o seguinte: tenho tendinite no ombro e faço musculação. Qual exercício não posso fazer para que não evolua essa bursite? Comumente, os processos de tendinite no ombro associados à atividade física e impacto são dos tendões supraespinhais, tá? Do tendão supraespinhal. Os exercícios de quem faz musculação que deve evitar são os exercícios que elevem o ombro acima da linha que a gente chama da escápula. Então, sempre que você elevar o ombro acima da linha da cintura escapular, você vai promover o impacto do tendão contra o espaço subacromial. Então, você eleva o ombro e ele impacta. Isso pode agredir o tendão supraespinhal e agravar essa tendinite. Então, a gente chama isso de síndrome doença do impacto. Então, qualquer exercício que eleve o ombro acima da linha da cintura escapular deve ser evitado. Desenvolvimento, alguns exercícios com supino inclinado, né? Então dá preferência para o supino com o cotovelo mais fechado, né? Dá preferência para os exercícios mais isométricos, que são aqueles que você segura e mantém e não repetição de elevação, né? Então são estratégias para que você solicite menos aquele tendão e sobrecarregue menos aquele tendão na musculação. Perfeito. Eu faço corrida e tenho tendinite no ombro direito. Quando corro, o ombro dói. Devo parar de correr? Aí está perguntando, a aplicação resolveria? Essa é uma pergunta interessante, né? Posso só aumentar um pouquinho a pergunta dela? Claro. Guarda essa, mas depois eu quero que você responda. É verdade que corrida não é bom para mulher? Não precisamos estudar essa pergunta, mas eu nunca ouvi essa questão. Vamos Acho que lá. pode estudar melhor a causa dessa pergunta, mas deixa eu tentar explicar a questão da dor no ombro com a corrida, tá? O movimento de corrida, além de você ter toda uma cinética, né, você também movimenta e mobiliza o ombro na corrida e você tem impacto, de certa forma, né? Agora, você tem muito menos impacto no ombro na corrida do que em outras atividades. Por exemplo, jogar vôlei, você solicita muito mais o ombro. Na própria musculação, você solicita muito mais. Então, se esse paciente está com dor
vamos dizer, chamar de paciente, né, nosso telespectador. Mas se o nosso telespectador está com dor associada à corrida, muito provavelmente é porque ele não tem uma boa musculatura estabilizando o ombro, porque é uma atividade que não solicita, de certa forma, tanto assim o ombro. Então, o que eu recomendo para ele? Não parar de correr, mas sim fazer um trabalho de reequilíbrio dessa musculatura do ombro. Tá? Eu acho isso importante. E realmente, se a corrida é a causa da dor e está promovendo a piora dessa dor, muitas vezes vale a pena um passo atrás, diminuir a intensidade e a quantidade de corrida, reabilitar o ombro e daí começar a reintroduzir a corrida de forma gradual para que nesse processo essa estabilidade, essa musculatura do ombro estabilize esse quadro de dor, não volte a incomodar. Perfeito. Eu perguntei sobre essa questão da corrida não ser boa para mulheres. Eu já ouvi gente falando isso, porque a mulher tem os seus órgãos internos diferentes do homem, isso pode ser ruim. Qualquer atividade física que esteja voltada para bem-estar, qualidade de vida e promoção de saúde é bem-vinda. Perfeito. O que acontece muitas vezes? A corrida, como atividade física, a gente entra num quadro competitivo. E quando a gente fala de atividade física competitiva, deixa de ser sinônimo de saúde articular. E mesmo que a competição seja contra o relógio, então a mulher está correndo, está querendo fazer um pace melhor em relação a ela mesma, ela está competindo com ela mesma. Quando você entra no contexto de atividade competitiva, passa a ter, deixa de ser promoção de saúde e passa a ser prejuízo para as articulações, de certa forma. Verdade. Então não é que a atividade física pode promover ser pior para a mulher, mas o seu corpo é seu termômetro. É importante que a mulher entenda que, ou a mulher ou o praticante da atividade física, vamos tirar a mulher, mas se aquela atividade está promovendo dor, ela deve ser corrigida e ajustada à intensidade, para que aquela atividade não promova dor e ela entre no contexto de promoção de saúde e não provocando problemas. Tá? Mas não deixe de fazer atividade, esse é o recado. Perfeito. Corrija a atividade que está provocando dor. Amei recebê-lo. Aprendemos muito. Queremos muito mais e eu quero que você volte logo, viu, doutor? Vai ser um prazer, Cláudia. Muito bom. Show, né, meninos? Muito. Eu amo aprender sobre o funcionamento do nosso corpo. Eu não tenho paciência de ler manual de nada, mas ouvir os médicos falando sobre o nosso corpo é como se a gente estivesse lendo um manual de como é que a gente cuida, né, dessa máquina aqui, que é uma máquina, né? É muito bom, bom demais. Quer complementar com alguma coisa, doutor, sobre bursite, tendinite? Eu quero complementar que o principal conceito para quem tem um quadro de dor crônica é se cuidar mais. Acho que você se preocupar mais com a sua alimentação, se preocupar mais com a atividade física e principalmente controle emocional e controle de estresse. Eu acho que aproximar também com a religiosidade, isso ajuda muito. Já tem muito estudo falando que rezar faz bem para a saúde, né? Então se aproximar de Deus é importante também para quem tem dor. Lembrei do conceito, né? Corpo são, mente sã, corpo são, vale o inverso também. Doutor Alessandro Félix, ortopedista, está lá no Hospital Unic. Hospital Unic. É um hospital? É um hospital, Cláudia. Fica onde? Fica na região de Barueri, em Alphaville. É um hospital voltado, a gente chama de hospital de pequeno porte, voltado para procedimentos cirúrgicos, né, especializado em procedimentos cirúrgicos. Ortopédicos não? Não especificamente ortopédicos. Mas a nossa vocação é desburocratizar a assistência hospitalar num conceito novo, que é deshospitalização. É um ambiente muito mais acolhedor, tá? Humanista para o paciente e que vai mantê-lo num contexto de internação muito mais curto e de uma forma e com processos muito menos burocráticos. Acho que isso é uma tendência mundial e a gente inova trazendo isso para a Grande São Paulo, proporcionando esses processos, proporcionando essa qualidade para os nossos pacientes. Muito obrigada e sucesso para vocês. Obrigado. É isso, gente. Vamos aprender muito mais. O doutor vai voltar outras vezes. Será um prazer, Cláudia. Quero sim. Muito obrigado. Obrigada. Agora vem cá